TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. É com muita alegria em meu coração que nós estamos aqui de volta com o programa Viver com Fé e Saúde. Vocês observaram que nós tivemos aí um tempo, de reprises, mas aqui estamos de volta. Lá no último bloco vou contar um pouquinho para vocês bem rapidamente sobre o que foi que aconteceu, mas estamos aqui. E não há como, vocês sabem, iniciar o nosso programa sem nos consagrarmos a Nossa Senhora. Então eu convido a cada um de vocês que vão silenciando o coração, já vão apresentando a Nossa Senhora os seus pedidos, os seus agradecimentos, para que ela leve até o coração de Jesus. Então vamos silenciando o coração e vamos nos consagrar a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Agora eu quero convidar a acompanhar essa entrevista maravilhosa com a psicóloga. É muita alegria que eu recebo ela aqui, viu, gente? Porque ela, além de ser colega, uma amiga querida, é a Tatiane Cristine de Souza Lima. Ela já tem uma larga experiência com a oncologia e ela vai falar com a gente aqui sobre o diagnóstico positivo de câncer. Eu convido a cada um de vocês a acompanhar essa entrevista, que sem sombra de dúvidas vai estar recheada de informações muito relevantes, não só para você que acabou de receber um diagnóstico de câncer, mas para você também que de repente tem alguém na sua família ou na sua rede de contatos, os seus amigos, que recebeu esse diagnóstico. Então eu convido vocês a ficarem por aí, que nós voltamos já após o intervalo falando sobre diagnóstico positivo de câncer com a psicóloga Tatiane Cristine. Voltamos já. Programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Mais uma vez quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanham aqui. Não só o nosso programa, né, gente, mas toda a programação da nossa querida TV Imaculada. E como vocês já viram no primeiro bloco, nós vamos falar sobre algo que é muito relevante na vida de algumas pessoas que passam por um tratamento oncológico. Nossa convidada, ela é psicóloga e ela sim tem uma larga experiência na oncologia e nós vamos falar, gente, sobre diagnóstico positivo de câncer. Nós vamos conversar com muita alegria em nosso coração com a Tatiane Cristine de Souza Lima. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa pela primeira vez, Tati. Primeira vez, obrigada, estou muito honrada com o convite, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E vai partilhar de algo assim que você vem fazendo ao longo de toda a sua carreira profissional, algo que assim eu admiro muito. Você faz um trabalho maravilhoso junto às pacientes oncológicas, sempre com esse cuidado diferenciado. Mas o importante é você trazer para a gente essa sua experiência em relação a quando ao impacto do diagnóstico, seja para a família, seja para o próprio paciente, né? Quais são as principais dúvidas que permeiam a cabeça de uma pessoa que recebe essa informação de que realmente se confirmou o diagnóstico de câncer em sua vida, Tatiane? Perfeito. Claudinha, para iniciar, eu falo que minha trajetória, na oncologia começou já tem 10 anos e foi justamente no diagnóstico da minha mãe. Olha. Então, quando eu penso nessa questão das principais dúvidas, a primeira coisa que vem na minha cabeça foi a sensação que a gente teve quando recebeu o diagnóstico em família, que foi justamente o medo do desconhecido.
o câncer ele tem ainda um tabu histórico, social, cultural muito forte de sentença de morte mesmo. Então, quando a pessoa ela recebe o diagnóstico oncológico, todos os meus pacientes, quase que 90% deles, eles relatam. A primeira sensação que eu tive é que, assim, minha vida está com data marcada para a morte, né? E hoje a gente tem visto o avanço das tecnologias, das medicações, dos tratamentos, então, de possibilidades de qualidade de vida, de poder viver e conviver com o diagnóstico. E eu acredito que eu sempre sou da premissa que a informação de qualidade e o paciente estar informado do que está acontecendo com o próprio corpo e o que vai acontecer, entender o processo do tratamento, do próprio diagnóstico, vai auxiliar nessa questão das dúvidas iniciais que surgem, que as perguntas o que vai acontecer comigo, vai cair meu cabelo, quais são os efeitos colaterais que eu vou sentir, o meu câncer é igual ao do meu vizinho ou do meu familiar que já teve. Então, todas essas dúvidas a gente vai sanar a partir também da informação. Na verdade, quando a pessoa recebe essa informação de que está positivo para câncer, é como se o mundo caísse em sua cabeça, como se o chão se abrisse bem ali na tua frente, né? Então, diante de toda essa sua experiência, inclusive na questão familiar, como você pôde vivenciar isso, como você colocou, o primeiro pensamento é uma sentença de morte, né? Ou então que, na verdade, vai se definhar durante todo esse processo de tratamento por conta da quimioterapia, que ela é tão temível quanto o diagnóstico de câncer, né? Mas, de acordo com a sua experiência, o que você orienta para as pessoas que estão nos assistindo? Qual é o primeiro passo? Está lá diante do oncologista, recebeu essa informação, a importância realmente do serviço de psicologia se fazer presente, inclusive, junto a essa família. E qual é o primeiro passo, não só do paciente, mas também de toda essa rede de apoio, de todos esses familiares, Tatiane? Ô, Claudinha, eu falo que o primeiro passo é o tempo. Às vezes, nos próprios locais que eu trabalhei diretamente, né, no serviço de oncologia em hospitais, às vezes o desespero da família, até da própria equipe, é tão grande no sentido de acolher, mas eu sou da premissa que nós precisamos de um tempo para conseguir assimilar o que está acontecendo. Então, aquele momento, logo após o diagnóstico, que o médico acabou de dar notícia, eu não vejo como um momento certo da psicologia entrar assim meio que invasiva. Okay. A não ser que o paciente venha nos procurar e peça esse suporte. Sim. Ou que a gente já esteja ali e consiga dar esse suporte. Mas eu acho que o primeiro passo é o tempo para a gente conseguir assimilar, para a gente saber quais são as dúvidas que a gente vai ter, o que vai vir na minha cabeça, o que eu preciso me organizar, e aí numa próxima consulta com o oncologista ou num contato com a equipe que vai dar o suporte, né, do tratamento, pode ser enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fono, fisioterapeuta, entender o que vai acontecer comigo. E aí a gente vai colocando, né, as perguntas, solucionando as dúvidas, o que é, o que não é. Então, o começar seria no assimilar, por isso que eu falo que o primeiro passo é tempo, não só para o paciente, mas para o familiar também. Viver essa... É uma perda, né, Claudinha? Não tem um luto. Como a gente... um luto. Então, viver esse momento e, após isso, eu falo que é o se preparar tecnicamente, no sentido de informação, de ir atrás de recursos para o próprio tratamento, nos hospitais ou em hospitais particulares, né? Hoje a gente tem um trabalho muito excelente do SUS em relação ao tratamento oncológico. Então, ir atrás do lugar que você vai se tratar e ter esse suporte, né, das pessoas, da família. Tem muita gente ainda que tem esse medo de contar para o outro que está com câncer. Então, mas esse suporte, ele é essencial para enfrentar os dias difíceis. Ou seja, enquanto profissional experiente nessa área da oncologia, você acredita que esse medo, esse impacto do diagnóstico que permeia o paciente e a família é
é importantíssimo para que ele possa realmente ressignificar esse momento, ressignificar esse luto, essa dor, essa perda, vamos dizer assim, para que ele possa então elaborar e seguir adiante, aceitando a doença, na verdade, nem os profissionais da saúde aceitam, né? Mas para que ele possa aceitar o tratamento, é isso. Aí ele vai conseguir, na verdade, ressignificar de uma forma mais saudável. Seria isso, Tati? Sim, porque assim, não tem como a gente ignorar as emoções que vêm, né, Claudinha? Seria hipocrisia minha vir aqui dizer, olha, gente, vocês têm que ignorar, não pode sentir medo, não pode sentir tristeza, não pode se assustar. Não tem como eu falar isso. Não há como não se assustar, né? Então, é natural, é nosso. Se tem algo que ameaça a nossa vida de certa forma, isso vai causar medo, isso vai ter uma reação biológica, emocional. Então, eu acredito muito nesse tempo, nesse processo de construir, né, como que vai ser a minha vida após esse diagnóstico, como que vai ser isso, que é o ressignificar, né, dar tempo para eu conseguir assimilar e me identificar melhor nesse percurso aí, nessa jornada que não é fácil, né, é uma jornada difícil, é o que eu sempre falo, eu nunca digo que vai ser fácil, não é uma coisa, Tati, vai ser fácil, vai ser simples, não é. Mas pode ser leve, né, Claudinha? Pode ter o amor da equipe cuidando, pode ter o amor da família, pode ter o amor dos amigos, pode ter o amor próprio que as pacientes descobrem de si mesmas, né? Então, assim, é muito lindo ver essa transformação que acontece. Eu trabalho muito com mulheres, então, esse voltar a olhar para si, cuidar de si, voltar a se maquiar, fazer as coisas que gosta, vivenciar essa oportunidade de viver intensamente, plenamente, eu acho que é a maior transformação que eu consigo ver, mas isso vai depender desse ressignificar aí. Desse tempo, né, necessário, né, para ela poder se reorganizar diante dessa tempestade, diante dessa turbulência, né? E diante desse impacto, desse diagnóstico, quais são os cuidados que o paciente deve ter a princípio, querida? Claudinha, uma das coisas que eu tenho falado muito é buscar profissionais realmente capacitados. A gente está numa onda aí de falsos gurus, né, e de pessoas querendo se aproveitar da esperança do outro. Então, câncer se trata com um oncologista, com médicos que estejam vinculados ali com oncologia. Hoje nós temos profissionais de saúde especializados em oncologia para poder ajudar, auxiliar. Então, o principal cuidado é você buscar uma equipe que realmente esteja adaptada e especializada para o tratamento. Outro cuidado que eu falo é o cuidado com as emoções, né? Então, estar atento às emoções, não é que a pessoa precisa entrar em terapia, mas ela saber que se alguma coisa não está indo bem, ela pode buscar esse recurso. Os hospitais oncológicos têm psicólogos, têm profissionais lá dentro, tem outros profissionais, assim como eu, que são independentes e que trabalham dando esse suporte, né, para o paciente de forma remota, ou em casa, ou em clínicas particulares. Então, esse cuidado emocional, não só do paciente, mas com o familiar também. A família é uma unidade de cuidados, então a gente não pode deixar ela fora dessa ideia de cuidar. E o outro cuidado, eu acho que é seguir, né, as orientações realmente do médico e se entregar realmente para essa cura, né, para esse momento de tratamento, para vivenciar mesmo. Não tem como a gente ficar e viver. Até postei esses dias que tem muitos pacientes que eles esperam o tratamento terminar para voltar a viver, né? Então, eu vou ficar trancada dentro do quarto, eu só vou no médico fazer minha consulta e não quero mais saber de ninguém. Mas a gente precisa viver, né? Mesmo em meio ao tratamento, apesar do câncer, a vida precisa continuar. Então, eu acho que esses cuidados importantíssimos que a gente precisa estar sempre atento, sempre orientando os pacientes, né? A importância de conhecer e saber nomear as suas emoções, né? Assumir e fazer as pazes com cada emoção que o paciente vai sentindo, né, Tati? E assim, quando existe o impacto de diagnóstico numa pessoa que está, né, que foi diagnosticada com câncer, existe muita questão de quem está em torno dessa pessoa.
né? Às vezes um familiar mais distante, ou então uma rede de apoio, que seriam alguns amigos, enfim. Como que essas pessoas, o que você acredita que seja o ideal para elas poderem confortar este paciente, confortar esse familiar mais próximo? Porque existem uma série de reações. Aquelas que migram para a casa do paciente querendo fazer de tudo, querendo melhor ajudar. Principalmente o brasileiro tem muito esse calor humano no sentido de ser muito solidário à dor do outro, né? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e isso ficou muito mais acentuado em algumas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, tem aqueles outros familiares ou amigos, enfim, que se afastam, mas não que não está nem aí, mas é porque é uma forma também de defesa, a gente precisa compreender isso, né? Às vezes ele não tem suporte para poder lidar com essa emoção de forma próxima, então ele se afasta. Ao seu ver, o que é o ideal, na verdade, para poder ajudar esse paciente, para poder acolher esse paciente? Porque existem algumas pessoas que querem muito ajudar e acabam sendo invasivas, né? Você falou muito aí no início em relação à questão do tempo, que é preciso ser respeitado também, né? E não contar esse tempo de se dar. Mas e aí a rede de apoio? De que forma essa rede de apoio pode ajudar, pode contribuir, sem ser invasivo e sem se afastar, sem abandonar também, Tati? Eu colocaria em 2 passos, Claudinha. Ser presença e dar voz. Por que ser presença? Porque o ser presença não significa que você tem que estar presencialmente ali com o paciente. O ser presença é o paciente ter certeza que no momento que ele precisar, ele pode ligar para você, ele pode contar com você, ele pode ir atrás de você, ele pode falar para você o que ele está se sentindo e ser acolhido por isso. Isso significa, só te cortando um pouquinho, isso significa aquilo que quando você diz para um paciente, um amigo ou então familiar, conte comigo, você tem que ser responsável pelo que você está falando, porque aquela pessoa pode contar com você, vai ligar para você e você tem que estar lá. É isso? Exatamente. Você sabe qual que é a maior dificuldade que eu acompanhava no hospital de alguns pacientes oncológicos, por incrível que pareça? É que eles precisavam de uma carona para chegar até o hospital. E não tinha. Não encontrava. E não tinha. Olha. E aí, o ser presença é justamente nessa situação. Porque eu posso ser presença não ali, eu tenho que ficar o tempo todo na quimioterapia com meu amigo. Não. Você pode dar carona só para ele chegar até o hospital e depois você levar ele para casa. Então, o ser presença é você mandar uma mensagem, lembrei de você, tá tudo bem? Você precisa que busque alguma coisa, o paciente sai da quimioterapia, às vezes não tem condições, né, de fazer muitas coisas, né? As mulheres, eu até dei umas dicas hoje no meu perfil, falando que tem uns presentes que elas amam, que é o kit faxina, o dia da faxina, porque elas não conseguem fazer nada. Então, ter alguém ali para poder, né, fazer o serviço de casa, ajudar elas nessas questões. Só que aí entra o segundo passo, é o dar voz. Porque a gente precisa também dar voz para esse paciente quando ele quiser falar não. Não, hoje eu não quero. Não, hoje eu não preciso. Então, é o dar voz e respeitar a voz desse paciente. Hoje eu não estou afim. Hoje eu não quero sair. Hoje eu quero sair. Hoje eu quero ver pessoas. Porque ao mesmo tempo que tem os amigos que querem levar e o paciente não quer ir, tem os amigos que o paciente quer sair, quer viver e não, você não vai ser ruim para sua imunidade, você não vai poder fazer isso, você não pode isso, não pode aquilo, muito não pode, né? Então, acho que dar voz, o paciente está ali, ele está vivo, ele quer viver, ele precisa também ouvir sobre outras coisas, não é falar só do diagnóstico. Né? Às vezes a pessoa fala, mas o que eu vou conversar com essa pessoa? Vai conversar sobre a vida, conta o que está acontecendo no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, sabe? O que está acontecendo na vida, não precisa ser apenas o diagnóstico. Então, eu colocaria essas 2 questões, ser presença e dar voz. Eu acho muito relevante você falar sobre o dar voz, porque tem muito aquela questão de que, às vezes, o paciente, não necessariamente porque ele fez a quimioterapia, ele não está legal, mas, às vezes, ele acordou naquele dia que, independente da quimioterapia, ele não quer nada.
Ele quer ficar só deitado, tudo bem. Ele não quer sair de casa, tudo bem. A gente também tem esses dias, né? Exato, exatamente. Então, aí um amigo ou então alguém da família diz, mas você precisa sair de casa, você precisa sair desse quarto, você precisa, né, agir, você precisa viver. E aí o paciente acaba ficando frustrado. Então, a gente precisa realmente ter essa percepção de limites, né, de respeito ao outro, não? Exatamente. E o paciente, ele sente falta, sabe, Claudinha? Ele sente falta de conversar sobre a vida. Eu tinha um grupo, né, de várias pacientes oncológicas, e uma vez elas falaram assim, às vezes eu quero sentar para tomar um sorvete e falar do céu, falar de flor, falar de supermercado, falar do trabalho, ouvir a pessoa contando um pouco da vida dela, porque a minha vida eu já sei, é tratamento, eu tenho que ir no médico, tenho que fazer exame. Eu não quero ficar falando disso, eu quero falar da vida. Então, eu acho que isso é muito importante, dar essa voz. Ah, importantíssimo. E a questão da rotina, Tati? É importante mudar a rotina do paciente, embora mude, né? A questão da rotina da visita ao médico, da quimioterapia, enfim. Mas é importante mudar essa rotina do paciente? Não é que precisa mudar, a gente só precisa se adaptar a tudo que vai vir de novo, né? Então, o tratamento, ele implica no paciente ter que ir lá fazer o tratamento, fazer os exames, ter a consulta no médico. Então, ele vai passar um tempo muito maior no hospital, nos serviços, né, de saúde que ele for ser assistido. Então, essa rotina que eu colocaria de adaptação seria mesclar tanto a rotina do tratamento quanto o lazer, o contato com a família, os dias de descanso, saber respeitar esses dias de descanso, que às vezes o paciente quer fazer, ele quer limpar a casa, mas vai ter dia que ele vai precisar descansar. Então, para mim, reorganizar essa rotina aos poucos, ir se adaptando entre tratamento e vida, né? A vida não vai parar, como eu falei lá no início. A vida não vai parar. Então, ele pode continuar o lazer dele, fazer o artesanato, sei lá, assistir o filme que ele tanto gosta, encontrar com os amigos, mas isso tudo vai ter que ser adaptado, os amigos e a família também se adaptar nisso também, né? Exatamente, fica aí que a gente vai continuar conversando. Gente, vocês não têm ideia o quanto eu tô feliz de estar conversando com a psicóloga Tatiane Cristine de Souza Lima, ela que tem uma larga experiência na oncologia, assim como eu, e eu sou assim muito admiradora do seu trabalho, e nós estamos falando sobre o diagnóstico positivo de câncer. Você que chegou agora, você não conseguiu pegar desde o início do programa, não tem problema, vamos lá para o YouTube, porque todos os nossos programas, eles são baixados no YouTube. Então, você vai procurar lá no canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Lá você vai acompanhar a reprise de todos os programas, dos oracionais, o que quer que seja. Então, gente, é muito importante, sobretudo, que você possa nos acompanhar lá. Clique no sininho para você receber todas as notificações e vocês podem também lá no canal do YouTube sugerir pautas para o nosso programa, para o Viver com Fé e Saúde. Combinado? Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Olha, você pode dar sugestões de pauta para o nosso programa ligando aqui na nossa emissora também, além de você colocar a sua sugestão, se você quiser, no YouTube, que eu falei, né? Rede Imaculada de Comunicação. Ah, mas eu quero ligar aí na emissora e falar com o pessoal daí. Legal. Você vai ligar no 3349-2358 ou no 93470532. Você pode dar sugestão de pauta, você pode deixar pedido de oração, inclusive, tá ok? Então, é um canal direto para que vocês possam entrar em contato conosco, queridos. Então, muito bom ter cada um de vocês aqui nos acompanhando no Viver com Fé e Saúde. E nessa semana, eu estou muito feliz, vocês não têm ideia. Eu estou falando, né, com uma pessoa assim que eu tenho um carinho enorme, colega de trabalho, uma pessoa maravilhosa, minha amiga querida, psicóloga, Tatiane Cristine de Souza Lima. E nós estamos falando, né, Tatinha, sobre o diagnóstico positivo de câncer. E você estava falando, antes de nós irmos para o intervalo, sobre essa questão de rotina e tudo mais, né? E a gente está falando muito nessa questão do que permeia aquele impacto do diagnóstico. Mas tem aquelas pessoas que
nunca estiveram diante de uma situação dessa, de um amigo ou então de um familiar que foi diagnosticado com câncer. E aí a pessoa fala, o que eu vou falar quando eu encontrar a pessoa? Será que eu posso perguntar sobre como é que está o tratamento? Será que eu não falo nada? Então a pessoa fica... E aí acaba fazendo com que a pessoa nem procure, às vezes, né? Em determinados momentos, nem procure o seu familiar ou então o seu amigo que foi positivado. Então, o que você sugere para quem está nos acompanhando? Qual é a melhor forma, qual é o melhor passo, o melhor processo para poder lidar com essa situação com o paciente? Nesse caso, né, Claudinha, além da gente não saber o que falar, tem aqueles que falam demais, né? Ou coisas que geram um certo desconforto no paciente. Que não se fala, né? Não se fala. Então, assim, não existe comparação de doença. Não existe. Então, não tem como você comparar o diagnóstico de alguém que você já conheceu que teve câncer com o diagnóstico da pessoa que está ali na sua frente. Vamos tirar um pouco essa comparação. Ah, fulano também teve, foi assim, ciclano também teve, foi assado. Eu acho que o principal é estar disponível para ouvir o paciente. Você pode perguntar, sim, como que vai ser o tratamento, o que ele está sabendo do tratamento, como que ele está se sentindo em relação, né, ao diagnóstico, ao tratamento, o que ele está precisando de ajuda nesse momento. Às vezes o paciente nem sabe no que ele precisa de ajuda, então você pode oferecer ajuda mais específica. Fulano, você quer que eu te leve até a quimioterapia? Você tem quem te levar? Você tem quem te acompanhe na consulta do médico? Você está precisando de algo, um objeto ou algo específico? Você precisa disso ou daquilo? Se você vê alguma informação, alguma coisa de motivação mesmo, que você fez bem para você, que você acha que vai fazer bem para a pessoa que tá, mas não aquelas coisas muito fortes, superficiais, né? Que seja verdade para você, isso também vai chegar no coração da pessoa que está ali em tratamento, que às vezes está precisando ouvir, conversar. Então, eu diria que o principal é a gente saber escutar, estar ali, como eu falei, né? Ser presença e também dar essa oportunidade de perguntar como que ele está se sentindo, não ter medo, né, do próprio diagnóstico. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas ainda que acham que o câncer é contagioso e às vezes se afasta ou às vezes, né, não sabe lidar com a situação. Então, não é contagioso, você pode perguntar, às vezes o paciente vai estar fragilizado. Então, tenha certeza que não necessariamente você precisa ficar tranquilizando e falando, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Você pode até falar, mas não enfatiza isso de uma forma que seja uma obrigação para o paciente. Ele vai ficar triste, ele vai sentir dor, vai ser difícil e ele precisa saber que ele tem suporte. Então, eu acho que esses são os fatores principais, as questões principais que vale a pena deixar bem claro assim, para quem quer fazer parte da vida do paciente nesse momento. Tem pessoas que realmente não querem fazer parte, né, Claudinha? E eu acho que isso é de pessoa para pessoa. Mas o paciente, eles se sentem sozinhos, solitários, então querer ser parte disso implica de você entender que vai ter dias que não vão ser tão bons, mas está tudo bem esses dias e que a gente está ali para ajudar. Cuidado, como você colocou, naquilo que vai dizer, porque as pessoas às vezes dizem, né, fulano teve o mesmo tipo de câncer e morreu, né? E as pessoas às vezes nem se dão conta do que estão falando isso, né? A outra frase, né, que sempre falam, cabelo é o de menos, cabelo cresce, você nem vai sentir falta do cabelo. Vai sentir falta sim, gente, é um luto, na mulher, a feminilidade, é o que deixa, ainda mais uma pessoa mais vaidosa. Tem também a questão do, você não vai sentir nada, ou então... você vai tirar de letra, né? Você vai tirar isso de letra. O que os pacientes mais detestam, por incrível que pareça, é os chamar ele de guerreiros, né? Guerreiro, herói, Você tem que ser forte, você tem que lutar. E eu ouço muito nos atendimentos, né? Desde que eu comecei a trabalhar com oncologia, que às vezes o paciente ele se cobra de ser forte, porque todo mundo quer que ele seja forte. Mas tem dias que ele vai sentir fraqueza. E eu acho que é isso que eu tenho trabalhado muito com os pacientes, que tem dias que tudo bem não estar bem, né? Tem dias que vai ser mais difícil.
Então, obrigar essa força, obrigar o paciente não, você tem que ficar bem, você não pode ficar triste, você não pode ficar desanimado, você tem que lutar, você tem que... Não é bem por aí, isso daí não, pelo contrário, não ajuda, atrapalha, né? Na verdade, como se fosse uma obrigação realmente de que ele deve ser forte, de que é uma luta e que se aquele colega faleceu de câncer é porque o câncer venceu, né, e perdeu a luta. É sempre canalizada uma questão de guerra, né, Tati? O herói, o guerreiro, a luta, né? Exato. E é uma coisa bem militarizada, né? Uma coisa bem assim, fechada, bem com regras e com imposições, não? E o paciente se sente perdedor quando ele entende, por exemplo, recebe, né, uma atualização do tratamento, que esse tratamento se torna paliativo, entra numa situação paliativa que não se torna incurável, né? Fora de possibilidade terapêutica. Ele sente que ele está perdendo, ele sente que com todas as forças que ele lutou, ele está perdendo, isso impacta no físico, isso impacta no emocional, isso impacta no espiritual. As pessoas, assim, questionarem, né, por que comigo, por que eu não sou curado, por que isso está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que dar muita atenção ao que a gente está falando para os nossos pacientes. Tati, como lidar com aquele paciente que, embora, é claro que é preciso, né, o tempo para processar, para poder assimilar e ressignificar todo esse momento que ele está vivendo, sobretudo do tratamento, mas e aquele paciente que passa por esse processo do impacto do diagnóstico e fica paralisado ali, mas no sentido de não aceitação desse diagnóstico e, sobretudo, de não aceitação do tratamento? Como lidar com essa situação que é muito delicada também, porque, na verdade, o paciente está em extremo sofrimento, não? Sim, nesses casos, Claudinha, eu sempre recomendo, ou para a família, ou para a equipe que está lidando com o paciente assim, encaminhar, né, para o serviço de psicologia, porque o que a gente precisa entender é o que está fazendo com que esse paciente reaja dessa forma. Existe um porquê, não é meramente porque o paciente fala, não, eu não quero me tratar, não, eu não quero isso. Existe um porquê, seja porque ele está com medo, seja porque ele não entende o que está acontecendo, seja porque talvez a informação não ficou clara, né? Às vezes os termos muito técnicos, né, fez com que esse paciente não entendesse o que está acontecendo. Então, os profissionais de saúde, no geral, eles são capacitados para dar essas orientações, mas a psicologia, a gente tem esse cuidado dessa escuta, né, de entender o que realmente está se passando ali. Sobretudo daquilo que ele não diz, né? Exato. E a partir disso a gente consegue pensar em formas, né, de auxiliar esse paciente na tomada de decisão, não que seremos responsáveis para que ele faça essa aderência do tratamento, mas se realmente existir um motivo de recusa e que seja pertinente, que seja importante para ele, que não seja por questões imaginárias, que não seja por questões de mitos, né, de outras variáveis aí, o paciente ele tem esse direito, é um direito resguardado pelo paciente, mas é o que eu falo, a gente precisa entender essa recusa primeiro. Em relação aos pacientes que acabam desenvolvendo ansiedade, desenvolvendo depressão a partir desse diagnóstico de câncer, Tati? Sim, são os transtornos mais comuns, né? Ansiedade, depressão, e agora a gente está estudando muito o transtorno do estresse pós-traumático, né? O diagnóstico oncológico ele já é considerado como um trauma. Então, precisa dessa reestruturação para que ele lide, né, com essa questão traumática de uma forma saudável. Ansiedade, ela vai aparecer. O que eu sempre falo é que a ansiedade, ao mesmo tempo que ela nos protege, ela nos atrapalha. Então, ao mesmo tempo que a ansiedade ela faz a gente se movimentar para a vida, né, de falar, nossa, eu vou fazer, eu quero resolver isso logo, ao mesmo tempo ela nos trava. Então, entender o que me deixa ansioso, quais são as situações que aumentam o meu nível de ansiedade, o que me atrapalha, no que essa ansiedade está me atrapalhando, e aí a gente vai buscando estratégias para lidar com isso. Lidar com a ansiedade, a gente pode também, além da psicoterapia,
tem uso de medicamentos, se for níveis mais elevados, né, que aí o médico psiquiatra ou o médico oncologista vai fazer essa indicação. Tem também a questão da atividade física, que auxilia muito. Alimentação tem um impacto muito grande, né, nessa questão da ansiedade. Então, a gente vai fazendo ali algumas alternativas. Tem as técnicas integrativas também que podem ajudar. E a depressão é aquele movimento, né, que eu falo que é o olhar mais para si, é um sentimento de vazio. Então, a gente precisa aí se organizar, de dar esse suporte para o paciente, porque algo está faltando e algo precisa ser preenchido, algo precisa ser olhado, precisa encontrar um sentido de tudo isso, né? Acho que a Claudinha conhece a logoterapia aí, que eu também tenho um vislumbre ali, e eles falam muito disso, que o sofrimento, a gente só consegue passar por ele quando a gente consegue encontrar um sentido para isso, né? A ausência do sentido em meio a um sofrimento, ele causa desespero. Então, tudo isso a gente precisa estar atento e cuidando, e o psicólogo do hospital ou de outros serviços pode auxiliar. E como que pode prevenir? E como que pode prevenir que isso aconteça com o paciente? Ou é inevitável? Eu não colocaria que seria prevenível, né? Porque eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Uhum. Não é só o próprio diagnóstico, pode ter questões, né? Que a pessoa já era mais ansiosa, já tinha uma tendência à depressão, já tinha algumas dificuldades emocionais. O que eu indico é que esteja atento ao que você está sentindo, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha de falar que precisa de ajuda e que você pode procurar um profissional para te ajudar. Tati, quando um paciente ele é diagnosticado, por mais que na verdade ele sabe que é um processo longo, né, uma família que se forma com a equipe, né, de cuidados, mesmo que ele saiba que não é um processo rápido, né? É um processo moroso, que cada tempo é necessário, mas ele fica sempre vislumbrando lá quando ele vai ter a remissão do tratamento, a remissão da doença, né? Quando isso vai ficar tudo para trás. Mas e aí, como é que é essa vida no pós-câncer? Realmente ele chega lá, né, na remissão, ele já não tem mais a doença, já está mais que confirmado. Como que é essa característica emocional desse paciente em remissão? 2 tipos de pacientes nesse caso, né, do pós-câncer. Tem aquele que ele quer se livrar de tudo aquilo que viveu, ele vai guardar o aprendizado daquilo, mas ele se mantém mais distante. Então, aquele paciente que a gente vê mais esporadicamente, que a gente tem pouco contato. E aí a gente tem aquele paciente que cria vínculo com a equipe, que faz amizades ali durante o tratamento e ele quer manter esse contato. Então, é aquele que vai ter mais contato com os próprios outros pacientes e ele participa das ações, né, das ONGs que ajudam pacientes oncológicos. Essa questão do pós-câncer tem um impacto tão grande e, como eu falei no início, uma transformação de vida tão grande que eu não colocaria nem que a pessoa está ali muito presa, mas é porque foi uma transformação. Então, não tem como também deixar isso para lá. Mas tem aqueles que falam, não quero mais saber disso, vou seguir minha vida e... Tô fora, né? Deus, né? Tô fora. Tô fora de hospital. E era exatamente isso que eu ia te perguntar em relação a essas pessoas que mesmo no pós-tratamento, né, que como as pessoas dizem, venceu a doença, né, que estão em remissão e que foi algo que foi tão renovador em sua vida, que eu vejo que é como que ele quer despertar no outro aquilo que foi bom para ele quer despertar no outro também, e isso necessariamente não significa que ele está preso à doença, né? Exato, não. Significa que ele quer, e é uma característica bem legal desses pacientes, Claudinha, ele quer ajudar o outro. Ele sabe que foi difícil para ele e que tem coisas que ele vivenciou que pode ajudar outra pessoa. Então, eles têm esse desejo muito grande de querer ajudar, de querer participar, de falar para o outro, eu passei por isso e vai dar tudo certo, vai ficar bem. Não, isso que você está passando foi difícil mesmo, eu passei por isso desse jeito.
talvez você encontre uma forma de lidar. Então, eu penso muito nessa questão da solidariedade mesmo. Foi tão difícil, que é o que a gente falou no início, o medo do desconhecido. É tão difícil desconhecer que ele quer fazer conhecido para as outras pessoas para que sofra menos. Tatinha, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo ou está passando por essa situação, acabou de receber o diagnóstico, né, positivo de câncer em sua vida, ou conhece alguém que recebeu essa notícia. A mensagem que eu deixo, que eu acho que é o que eu tenho falado desde o ano passado, fiz até uma campanha com esse nome, é que sempre existe uma razão para acreditar. Uma coisa que é algo que ninguém pode tirar da gente é a esperança. Não deixa ninguém tirar a esperança de você, do seu familiar. Vá em busca do seu tratamento. Como eu disse, não é fácil, mas pode ser leve. Não deixe de viver a sua vida. Apesar do câncer, o câncer ele é só algo que aconteceu, mas ele não define quem você é e não define a sua vida. Então, acredite, mantenha a esperança e foque no tratamento. Tatiane Cristine de Souza Lima, ela que é psicóloga, falamos sobre o diagnóstico positivo de câncer, uma alegria muito grande receber você aqui, meu amor. Que Deus abençoe sempre a sua vida, que Nossa Senhora vá à frente, iluminando toda a sua caminhada, que é brilhante. Você que é uma pessoa assim, que você sabe que eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa que você é e pela profissional, pelo papel lindo que você desenvolve na vida de muita gente que já passou pelos seus cuidados, pelas suas mãos. Então, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui para a TV Imaculada. Muito bom ter você aqui no Viver com Fé e Saúde, viu? Eu que agradeço o convite. A Claudinha fala aí do meu trabalho, mas eu sou super fã da Claudinha. Estar aqui hoje é uma honra muito grande, Claudinha, você já sabe disso. E falar do meu trabalho, falar do que eu faço é o que eu sou apaixonada. Então, quanto mais pessoas forem ajudadas com essa conversa que a gente teve, o meu coração fica feliz e tranquilo. Obrigada mesmo. Um beijo grande no seu coração, de toda a sua família. Te cuide aí, viu? Fica com Deus. E espero em breve você retornar aqui, de repente até presencial, né, Tatinha? Com essa questão da pandemia, que com a graça de Deus vai passar. E de repente a gente se reencontra aqui pessoalmente. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Falei para vocês que ia ser muito relevante a entrevista com a Tatiane. Muita informação relevante ela trouxe para a gente, né, pessoal? Até porque, às vezes, a gente não sabe como é que vai lidar com essa situação, seja o diagnóstico em si, seja em alguém da tua família, seja em alguma pessoa que você ama, um amigo, enfim. Então, ela trouxe dicas muito importantes para que a gente possa realmente saber como lidar nesse momento, onde a gente não sabe nem como caminhar, na verdade, né? Com toda essa dificuldade. Então, Tati, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui à TV Imaculada. Muito obrigada mesmo, foi muito relevante essa participação sua aqui conosco, que nós já queríamos há muito tempo já trazer a Tati aqui. A questão de horários acabou, na verdade, sendo no momento certo. Como eu falei lá no primeiro bloco, gente, vocês observaram, você que acompanha a TV Imaculada, acompanha toda a nossa programação, vocês observaram que o nosso Viver com Fé e Saúde, embora tenha voltado com a questão da pandemia de uma forma diferente, né, de forma online, nós nos últimos tempos tivemos reprises dos nossos programas, porque eu não estava podendo fazer a gravação. E quando a gente vem retomando o programa Viver com Fé e Saúde com uma entrevista sobre uma doença tão cruel como é o câncer, né? Que acaba, na verdade, fragilizando não só o paciente, mas fragilizando a família, fragilizando a rede de apoio. E para nós, profissionais da saúde, vocês sabem que eu sou psico-oncologista, que eu trabalho nessa área também, para a gente também é muito pesado. Mas o que eu quero dizer para vocês? Realmente não é fácil e, como ela colocou, é muito subjetivo, é muito individual a dor que cada um de pacientes, né, dos pacientes passam por esse processo todo do diagnóstico, por esse processo todo do tratamento. Mas eu quero dizer para vocês, na verdade, sobre o meu afastamento da TV durante um período de tempo. Na verdade, como diz, eu sempre patinei, eu sempre gostei de patinar e sempre como eu patinava, eu sempre dizia, se você cair, levante.
Caiu? Levante. Você está patinando e é aquele desafio porque você tem vento na cara e como eu sempre brinquei, né? Solte, vamos voar as trancinhas. E eu sempre amei os patins. Quando veio a pandemia, eu precisei parar de fazer a patinação, assim como eu parei com várias outras atividades também que eu tinha. Sedentarismo. E aí, para minha surpresa, aconteceu comigo algo que poderia acontecer com qualquer pessoa, mas que eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha vida. E em determinado momento, até como testemunho, eu explico exatamente o que foi que aconteceu comigo. Na verdade, eu tive um probleminha, né, em relação à questão de medula, em relação à questão da minha coluna, e eu senti dores terríveis, dores imensas. Como a Tati falou, é tudo muito subjetivo a dor que cada um sente. De forma alguma eu quero me colocar na posição de uma pessoa que recebeu um diagnóstico de câncer, mas eu quero dizer aqui para vocês sobre a minha experiência. Realmente, eu não posso mais andar de patins, mas a experiência que eu tive da patinação trouxe para essa vivência porque realmente eu caí. Eu fui ao chão e eu precisei, em determinados momentos, literalmente rastejar para que eu pudesse me locomover. Mas a gente pode cair, mas a gente não pode ficar caído. A gente precisa levantar. E às vezes o que faz com que a gente levante não é só a sua força de vontade, porque às vezes você não tem essa força de vontade, você até quer ter, mas a dor é tão intensa, a dor é tão forte. E aí você conta, estende a mão, você conta com pessoas que estão ao seu redor, seja a sua família, sejam seus amigos, sejam as pessoas que são da sua rede de apoio, sobretudo da espiritualidade. Você precisa ter a certeza de que, de fato, você não está sozinho. Durante o tempo em que eu passei esse deserto, que foi muito mais seco e árido do que o deserto que eu passei de quando eu tive Covid, vocês podem ter certeza que eu sabia que eu não estava sozinho. As pessoas não poderiam estar junto comigo no tempo em que eu estive caída, mas eu tive várias mãos estendidas, sobretudo as mãos de Deus, sobretudo o colo de Nossa Senhora. E eu tenho certeza que no tempo que eu estava caída, que eu estava no chão literalmente, era no colo de Nossa Senhora que eu estava. E é exatamente isso que eu quero dizer para cada um de vocês. Perseverem, sigam em oração, sigam confiando. Não só na mãezinha do céu, porque você pode ter certeza que ela está ali com você. Não só com Jesus Cristo, com Deus, que também está lá, com todos os anjos e santos cuidando e amparando você. Mas, sobretudo, a sua vontade de viver e aproveitar cada momento, cada instante que você tem com cada pessoa que está próxima de você. E que a gente possa fazer valer a vida. Um diagnóstico de câncer é terrível. Mas mais terrível ainda é aquela pessoa que luta sozinha. Então, se você tem alguém que você sabe que recebeu esse diagnóstico, não se afaste, se aproxime, estenda a mão para essa pessoa, que ela pode, na verdade, precisar só dessa mão, só desse abraço, desse puxar, sabe? Para que ela possa realmente reerguer, para que realmente ela possa voltar a caminhar. É essa mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês. Em um outro momento eu conto para vocês sobre esse testemunho desse tempo árido que eu vivi, desse deserto que eu vivi em minha vida, mas que de maneira alguma eu deixei de acreditar e de momento algum eu questionei a Deus. Então, eu desejo que cada um de vocês tenham esse olhar voltado não só ao seu cuidado, mas a estender as mãos ao outro. Um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus, excelente semana e salve Maria Imaculada.